Parnaíba, maior rio genuinamente nordestino. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, possui 1.400 quilômetros de extensão e corta 28 cidades dos estados do Piauí e Maranhão. O seu principal afluente é o rio Poti. Ambos estão sofrendo graves problemas ambientais. A má preservação e ausência de políticas públicas resultam na degradação da bacia hidrográfica deles. A nossa equipe fez um percurso de barco pelos dois rios. Acompanhada do professor mestre em ciência ambiental, José Ribamar, verificamos em loco todos os pontos críticos dos rios. Durante o trajeto, cerca de 7 bocas de esgotos foram contabilizados, mas existem estudos que comprovam a existência de mais de 200. Muito lixo e materiais contaminados despejados a todo momento, desmatamentos e erosão das margens, assoreamento do leito e destruição da mata ciliar. Esses são os principais problemas enfrentados. Nesse trecho, pessoas sem um mínimo de temor tomam banho ao lado de uma das bocas de esgoto, sujeitas a doenças e outros tipos de problemas. E nós agora estamos em um dos pontos mais críticos do nosso percurso, é o encontro dos rios Parnaíba e Poti, que hoje é considerado o local de eutrofização, ou seja, onde possui o maior acúmulo de matéria orgânica lançada pelos esgotos. Só para você ter uma ideia do impacto que isso provoca, hoje os pescadores já relatam que cerca de 10 espécies de peixes já desapareceram aqui do rio Poti. No rio Poti, a proliferação dos aguapés, problema tão recorrente, deve-se à grande quantidade de poluição do rio. O professor explica quais os fatores que contribuem para este cenário. Um dos impactos com plantas no rio que a gente tem também atualmente são essas plantas, esse tipo de capim que chama canarana, porque ele cresce sobre o banco de areia, dificultando a passagem do rio e aumentando esse processo de sedimentação que vai se acumulando mais e mais ainda areia no leito do rio. A calha do rio, estando ocupada por areia, vai dificultar toda a vida aquática, prejudicando a reprodução do peixe e o próprio desenvolvimento normal durante o transcorrer de todo o ano. Com o passar dos anos e com o acúmulo crescente de poluição nestes rios, o professor alerta para que a situação não se compare à cidade de São Paulo, que é cortada por 2 grandes rios no período mais seco do ano, enfrentado pela região, não pôde usar água para o consumo humano, devido à má qualidade do líquido. Nossos 2 rios estão recebendo uma carga muito grande de poluição, a poluição de esgoto, além da poluição do lançamento de lixo no rio, né? A gente tem observado em alguns locais até o pessoal jogando lixo eletrônico, aquele tipo computador, baterias, que traz um impacto muito forte também no ambiente. E a questão do desmatamento das margens contribui para a diminuição da água. A gente vê que São Paulo, como você citou, uma região que está sofrendo com a falta de água, a gente está caminhando para isso também, se a gente não proteger nossos rios. Outro grande problema foi apontado pelo especialista: as enchentes. Quando chove, parte dessa terra pode ser carreada para o leito do rio, fazendo com que a sua calha fique mais rasa. Em consequência, no período de chuva, vai ficar mais fácil o transbordamento do rio, causando inundações com mais frequência. O ambientalista Alcides Filho faz o diagnóstico da bacia hidrográfica do rio Parnaíba. No corpo humano, o entupimento de veias tem um nome que os médicos dizem de arteriosclerose. Os ambientalistas, estudiosos da natureza dos rios, qualificam esse procedimento nos rios com uma palavra que é quase um palavrão. É o assoreamento. E o assoreamento, quando ele acontece no rio, significa dizer que o seu leito está raso, significa dizer que as suas margens se expandem, o volume de água, mesmo sendo o mesmo, ele inunda, ele enfraquece a navegação e compromete a biologia, o componente vivo do rio. Para a nova gestão, sugestões para melhorar a situação e qualidade dos rios. A solução seria
ampliar a rede de esgoto da cidade e aumentar mais as estações de tratamento de esgoto, para que essa água, quando fosse lançada no rio, não tivesse esse grande índice de matéria orgânica que vem causando esse impacto que a gente observa no nosso rio. Este é um quadro que exige do cidadão e da cidadã, das autoridades que têm a missão constitucional de protegê-lo. O Rio Parnaíba é um rio federal, urgente. E esta é a nossa compreensão. Povo do Piauí, povo do Maranhão. Sem o Rio Parnaíba, nós teremos que inventar outra solução para nossas vidas.